Atenção! O que está acontecendo nos bastidores do Rio de Janeiro pode mudar completamente o cenário político do Estado, e ninguém está falando tudo o que realmente importa. Antes de você mergulhar nessa investigação completa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você recebe tudo explicado de forma direta, clara e sem enrolação. Prepare-se! O que você vai ouvir agora não é opinião, é fato, bastidor e acontecimento real que está chacoalhando Brasília e o Rio de Janeiro. Há pouco, o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou, por 42 votos a 21, com 2 abstenções, a revogação da prisão preventiva de Rodrigo Bacelar, presidente da Casa. A decisão ocorre poucos dias após sua detenção pela Polícia Federal, na quarta-feira, 3, em razão de suspeitas de envolvimento no vazamento de informações sigilosas relacionadas à prisão do ex-deputado T.H. Joias. Mas vamos por partes, para traçar o cenário recente, recheado de reviravoltas, acusações e questionamentos institucionais, e deixar o público querendo saber: o que vai acontecer agora? A prisão de Bacelar, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, se baseia em interceptações da PF. Segundo o inquérito, Bacelar teria mantido contato com T.H. Joias pouco antes da operação policial, em trocas de mensagens nas quais o ex-parlamentar, segundo a PF, o teria chamado de 01. As autoridades afirmam que houve indícios contundentes de que o então presidente da Alerjo não apenas repassou informações sobre a operação, mas orientou T.H. Joias a remover objetos da residência para ocultar provas. Para a PF, esse suposto vazamento prejudicou investigação de alto risco. A chamada operação que prendeu T.H. Joias investigava tráfico de armas e drogas, lavagem de dinheiro e forte ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, CV. Durante depoimento à PF, Bacelar reconheceu ter conversado com T.H. Joias no dia anterior à operação. A defesa, no entanto, nega que haja elementos concretos de obstrução ou vazamento, alegando que o contato se deu de forma circunstancial e que não há prova de que ele tenha orientação para destruir provas ou avisar o ex-deputado. Logo pela manhã desta segunda-feira, 8, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Alerjo, aprovou por 4 votos a 3 um parecer que pedia a revogação da prisão de Bacelar. O relator do caso, deputado Rodrigo Amorim, alegado aliado de Bacelar, foi um dos votos favoráveis à soltura. Na sessão extraordinária do plenário, o resultado foi bem maior: 42 deputados a favor, 21 contra e 2 abstenções. O placar demonstra que a maioria da Casa optou por confiar no rito e revogar a prisão preventiva, mas isso não significa que o fim das investigações esteja garantido. Mesmo com a aprovação, a soltura de Bacelar não é imediata. O ato ainda depende de homologação do STF via aceitação do relatório e possível decisão do ministro Alexandre de Moraes. A bancada favorável à soltura argumentou que não há elementos suficientes para manter a prisão preventiva, que a medida seria prematura e que o deputado poderia responder em liberdade sem risco à ordem pública. Do outro lado, a oposição e membros de partidos de esquerda criticaram duramente a decisão. Para eles, os indícios apresentados pela PF, principalmente as mensagens 01 e orientação para apagar provas, são graves demais e configuram risco de interferência nas investigações. Um dos que protestaram foi o deputado Flávio Serafini, PSOL, que afirmou que os elementos estão colocados e que a soltura representaria uma afronta à seriedade da investigação. Para Bacelar, no entanto, vale a defesa. Ele declarou: "Não estou aqui para entregar colega, nem para proteger colega também que faz nada errado." Com isso, argumenta que o contato com T.H. Joias teria sido apenas circunstancial, sem relação com o inquérito. A decisão de revogar a prisão não encerra nada. Na prática, ela altera a fase processual, a investigação da Operação Unha e Carne e a anteriormente desencadeada Operação Zargum segue e cabe agora ao STF decidir se aceita a revogação e se mantém eventuais medidas cautelares,
afastamento, restrições, etc. Para muitos analistas, o que se desenha é uma tensão institucional gigantesca no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Legislativo dá salvo-conduto político a seu presidente, a Justiça Federal e a Polícia Federal seguem com procedimentos que podem revelar uma teia de corrupção, tráfico de armas, drogas e articulações perigosas entre agentes públicos e crime organizado. A revogação da prisão de Rodrigo Bacelar acendeu uma luz vermelha que ninguém na política fluminense pode ignorar. Nos corredores da Alerj, nas salas de reuniões fechadas, nos gabinetes abafados, a pergunta que mais se repete não é por que soltaram, mas sim, quem tem algo a perder com Bacelar solto? A liberação do presidente da Alerj, ainda pendente da caneta do ministro Alexandre de Moraes, é vista por muitos parlamentares como a abertura de uma caixa de Pandora. Agora que Bacelar respira do lado de fora do sistema prisional, vários grupos políticos temem que ele decida falar mais do que convém a muita gente poderosa. Durante toda a tensão que cercou sua detenção, o clima na Assembleia era quase palpável. Deputados que pouco falavam entre si passaram a sussurrar em cantos de gabinete. Outros, tradicionalmente expansivos, preferiram o silêncio absoluto. E esse comportamento não veio à toa. A operação que levou Bacelar à prisão não envolve apenas um ex-deputado e suspeitas de vazamento de operação policial. Ela toca numa cadeia de interesses que atravessa políticos, assessores, intermediadores, empresários, operadores de gabinete e até disputas internas envolvendo milícias e facções do crime organizado. A soltura do presidente da Alerj significa, para muitos, que ele pode se sentir pressionado a se defender, abrindo informações internas que antes eram guardadas às 7 chaves. Dentro da Assembleia, alguns deputados já expressaram abertamente preocupação. Um deles, segundo relatos ouvidos em conversas de bastidor, chegou a afirmar que Bacelar solto é um fio desencapado. Ninguém sabe quem ele vai atingir primeiro. E por trás dessa frase existe um temor real. O deputado conhece bem o presidente da casa e sabe que Bacelar é do tipo que não aceita cair sozinho. Ele não esconde isso nem nas entrevistas quando afirmou de uma frase que repercutiu entre parlamentares. Não estou aqui para entregar colega, mas também não vou proteger quem faz coisa errada. Para alguns, esse recado soou como um alerta. Há um grupo que tem pavor de que uma delação premiada venha à tona. Mesmo que nada disso esteja oficialmente no radar, o medo se espalha. Um parlamentar experiente que pediu anonimato teria dito que ninguém dormiu direito desde a prisão de Bacelar. Isso porque, caso o presidente da Alerj decida colaborar com as autoridades ou tornar públicas conversas que teve ao longo dos anos, a repercussão política pode ser devastadora. O Rio de Janeiro já viveu escândalos legislativos gigantescos, mas, segundo analistas, nada comparado ao potencial desta crise atual. Ao mesmo tempo, há parlamentares que comemoram a soltura parcial, alegando que a prisão era uma violência institucional e que Bacelar teria sido vítima de uma interpretação equivocada das mensagens trocadas com TH Joias. Para esse grupo, Bacelar é uma figura injustiçada, alvo de um processo político que se sobrepôs ao jurídico. Esse argumento também tem força, especialmente entre os aliados do presidente da casa, e é usado para reforçar que não há motivo para que o presidente da Alerj seja tratado como um criminoso. Mas fora dos discursos formais, o cenário é mais tenso do que se vê. Relatos apontam que alguns deputados estão evitando até transitar nos corredores mais movimentados, com medo de perguntas sobre o caso. Outros suspenderam entrevistas agendadas. Há quem tenha chamado assessores jurídicos para reuniões de emergência. E há quem tenha apagado registros de conversas antigas por receio de que qualquer ligação passada com TH Joias ou pessoas próximas ao caso seja interpretada de forma comprometedora. O clima é de desconfiança total. A soltura de Bacelar, portanto, reabre um jogo político imprevisível. Se por um lado os aliados comemoram, por outro, adversários temem que o presidente da Alerj retome força interna. A Alerj é uma casa onde alianças mudam de forma muito rápida, e com Bacelar fora da prisão, a rearrumação de forças já começou. Deputados que antes eram independentes agora procuram se aproximar, enquanto outros recuam com medo de se comprometer.
A trama ganha complexidade e, como dizem antigos observadores da política fluminense, o Rio não perdoa quem demonstra fraqueza. Enquanto isso, a população acompanha com perplexidade mais um capítulo de turbulência na política do Estado. O foco está agora nas próximas ações do STF. Dependendo da decisão de Alexandre de Moraes, Bacelar pode sair com liberdade vigiada, pode receber proibições de contato com outros investigados ou até ser novamente alvo de uma medida cautelar mais dura. E até lá, o clima permanece pesando no ar, como uma tempestade que está prestes a desabar. O Rio de Janeiro parece viver sempre no limite entre a normalidade e o caos, e este caso, com seus bastidores densos e personagens fortes, promete arrastar o Estado para mais um ciclo de disputas intensas. Bacelar está no centro do furacão, e o que ele fará nas próximas semanas pode reescrever não apenas o futuro da Assembleia, mas desenhar uma nova crise institucional com efeitos inesperados. Enquanto a Assembleia Legislativa comemora a votação que aprovou a revogação da prisão, o clima em Brasília é completamente diferente. No Supremo Tribunal Federal, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes recebe relatórios, pareceres atualizados da Polícia Federal, petições da defesa de Rodrigo Bacelar e manifestações do Ministério Público. A decisão sobre a soltura ainda depende do STF, e nos bastidores, ninguém arrisca prever qual será o desfecho. O ministro, conhecido por decisões firmes e por não ceder a pressões políticas, analisa o caso com cautela. O que está em jogo não é apenas a situação de um deputado estadual, mas o entendimento jurídico sobre até onde vai o poder de uma Assembleia Legislativa em intervir em decisões judiciais. Isso significa que a decisão final pode estabelecer precedentes nacionais, influenciando outros estados e até futuros confrontos entre legislativo e judiciário. Por isso, o caso Bacelar se tornou uma bomba política também em nível federal. Dentro do STF, alguns assessores acreditam que Moraes poderá impor condições duras para a liberdade de Bacelar, caso aceite a revogação. Entre elas, afastamento da presidência da Alerj, proibição de contato com qualquer investigado, retenção de passaporte e até proibição de entrar no Palácio Tiradentes temporariamente. Outros dizem que o ministro pode ignorar totalmente a votação da Alerj, mantendo a prisão sob o argumento de que as suspeitas são graves, envolvendo possível obstrução de uma operação policial em curso. Em meio a esse cenário, a defesa de Bacelar tenta demonstrar que seu cliente não representa qualquer risco. A estratégia do time jurídico tem sido repetir que as conversas com TH Joias foram descontextualizadas e que não existe prova de que Bacelar soubesse da operação policial antes dela ocorrer. Segundo seus advogados, a conversa que gerou suspeita foi interpretada de forma equivocada. Mas, mesmo assim, os relatos que surgem nos bastidores da PF indicam que há mais diálogos que ainda não vieram à tona, alguns deles com o potencial de aprofundar a crise política. E aqui entra o ponto mais explosivo da história. Fontes próximas à investigação afirmam que Bacelar teria conversado com outras figuras públicas em datas próximas ao contato com TH Joias. Esses diálogos, se confirmados, podem conectar o presidente da Alerj a uma rede de informações que circulava de forma informal entre políticos e operadores. Nada disso está público ainda, mas apenas a menção de que o material existe já deixou deputados apreensivos. Um deles disse, em uma conversa reservada, que o medo não é o que foi divulgado, é o que ainda falta divulgar. Enquanto isso, Bacelar, em sua cela, manteve uma postura calculada. Não fez declarações explosivas, não acusou ninguém diretamente, não criou novos conflitos. Essa postura silenciosa também gera tensão. No mundo político, silêncio às vezes fala mais do que gritos. Há quem diga que Bacelar está segurando informações, esperando o desfecho judicial para decidir seus próximos movimentos. Outros afirmam que ele só manterá silêncio até o STF decidir se aceita ou não a revogação da prisão. Paralelamente, cresce um debate dentro da própria Alerj sobre a permanência dele na presidência da casa caso seja solto. Alguns deputados defendem que ele deve se afastar temporariamente para reduzir o impacto político do caso e evitar nova crise institucional. Outros afirmam que somente sua permanência garantiria estabilidade ao legislativo, já que retirar Bacelar poderia abrir uma disputa interna violenta pelo comando da casa.
O ambiente é de disputa iminente. No Rio de Janeiro, a população observa tudo com um misto de cansaço e curiosidade. Muitos se perguntam por que tantas crises políticas sempre recaem sobre o Estado, que já viveu escândalos envolvendo ex-governadores, juízes, secretários de segurança e até prefeitos. A sensação é de déjà-vu permanente, mas neste caso, os elementos são ainda mais sensíveis. Conversas interceptadas, suspeitas de vazamento de operação policial e conexões com um ex-deputado preso por crimes graves. Agora, o país inteiro observa. A votação da Alerj foi apenas uma etapa. A decisão do STF pode derrubar tudo, confirmar tudo ou abrir uma nova rota inesperada. E quando a caneta do ministro Alexandre de Moraes tocar o papel, as placas políticas do Rio de Janeiro vão se mover, seja qual for o resultado. Rodrigo Bacelar aguarda, a Alerj aguarda, o STF avalia e o público acompanha, cada vez mais envolvido nesse enredo que parece ter sido escrito para um thriller político. Por ora, Bacelar respira fora de uma cela, mas o risco de uma reviravolta permanece real. A narrativa ainda está longe de um desfecho, e com certeza teremos novos capítulos. E você? Vai acompanhar de perto? Quer que monte um panorama com possíveis cenários para o desfecho desse caso até 2026? Se você chegou até aqui, já percebeu. Essa história ainda vai longe, e os próximos capítulos prometem abalar ainda mais o tabuleiro político. Então não esquece, curte o vídeo, compartilha com quem acompanha política e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer agora com Rodrigo Bacelar, a Alerj e o STF. E claro, se inscreve no canal porque assim que surgirem novos desdobramentos, você será um dos primeiros a saber. Aqui, você acompanha tudo sem filtro, sem lado e sem medo da verdade. Até o próximo capítulo.